meu Senhor, cantarei. Grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Eu te meu Senhor, cantarei. Grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Eu te adoro, eu te adoro, e não há comparado ao teu amor. Eu te adoro, eu te adoro, permaneço em teu amor, Senhor. Coroado, Rei eterno, Jesus Cristo, meu Redentor, Deus dos céus, majestoso, Rei da glória, todos te louvam, Santo, Santo, poderoso, para sempre és exaltado. Anjos cantam para o teu louvor, soberano, Deus te adoramos. Santo, Santo, poderoso, para sempre és exaltado. Anjos cantam para o teu louvor, soberano, Deus te adoramos. Eu te adoro. Você pode cantar o refrão dessa música? Eu te adoro.
está aos teus pés. Toda a criação te adora e te exalta. Eu também. Oh, as estrelas cantam a ti, eu também quero cantar. As montanhas se prostram diante de ti, eu também quero me prostrar. Eu também quero alegrar o meu coração ao saber que tem um Deus que cuida de mim, um Deus a qual eu posso permanecer, porque Ele é rocha inabalável, um Deus ao qual eu posso confiar, porque Ele não frustra e Ele é fiel à sua palavra. Como é bom começar esse culto em família, como igreja de Deus, igreja local, congregação do Senhor, tendo certeza de que estamos adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Como é bom já começar sabendo que a nossa semana, o que vem acontecer, o que aconteceu no passado, o que vier a acontecer no futuro, não se compara a estar na presença do nosso Deus. E que nenhuma alegria, e que nada que é palpável, e que nada que é visível, e nada que é passageiro se compara em estar, em permanecer no amor do Senhor. E que mesmo a dor e a morte, e nada disso, nem o medo, nem a confusão, nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Nada. Como é bom permanecer. Quem permanece no amor de Jesus é adorador. Porque não permanece na confusão, não permanece na dor, não permanece na angústia, apesar de passar por elas, mas permanece no Senhor. Esse sim é adorador. Iremos começar essa semana declarando: Pai, nós queremos ser verdadeiros adoradores, permanecendo no Senhor, com sim ou com não, com a graça ou com a desgraça que esse mundo se encontra, com problema ou sem problema. Nós queremos permanecer no seu amor, porque nós queremos te adorar. Oh Deus, recebe esse culto, recebe cada louvor que é erguido, recebe, Senhor, cada oração, cada súplica, cada clamor. Recebe, Senhor, do teu povo. Recebe, Senhor. Só o Senhor é digno. Recebe, Senhor, cada gratidão, cada ação de graças. Recebe, Senhor, a nossa atenção, a nossa devoção à tua palavra. Recebe-nos, ó Pai, nessa noite. Recebe esse culto, porque é todo teu. Seja bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Seja bem-vindo entre nós. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Aleluia, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Hebreus está lá no final. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos e Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, não esqueçam, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito, Filemon. Logo vem Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Amém? Todos abriram aí? Quem não tem Bíblia vai acompanhar no telão. E diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. O Pai, o nosso Senhor, falava através de profetas de muitas maneiras, mas nos últimos dias escolheu falar através de seu Filho perfeito, unigênito, chamado Jesus Cristo. Você quer conhecer o Pai? Você quer saber o que o Pai quer falar contigo? Você quer saber o que o Pai requer de você? Conheça o Filho. Saiba quem é o Filho. Ande com o Filho e você vai estar andando nos caminhos do Senhor. Ande com o Filho e saiba como fazer a vontade de Deus. Ande com o Filho
e tenha uma semana abençoada, apesar dos problemas que a gente vive. Ande com os filhos e seja fortalecido para poder caminhar no dia a dia. Escute a voz do filho, para que você ofereça um culto a Deus, não apenas num domingo de 7 às 8h30, mas que a tua vida seja um culto. Para que você ofereça a tua vida como culto, é melhor você começar a ouvir o filho. Por quê? Ele se ofereceu e nos amou de tal maneira, tinha uma vida perfeita, um relacionamento perfeito com o Pai. Se você quer ter esse relacionamento com o teu Senhor, escute o filho, imite o filho, que é Jesus. Vamos ficar de pé, e já nesse momento você já vai imitar o filho. Jesus abraçou a muitos, então você vai abraçar quem está perto, quem está longe. Nós vamos louvar ao Senhor, engrandecer a Ele. Você que está aqui nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Receba o nosso abraço, com alegria vamos louvar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou correr e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ana Sônia, a gente vai fazer um grande coral aqui juntos, cantando o hinário do cantor cristão, Graça. Que maravilhosa graça, é esse o nome? Maravilhosa graça. Vamos lá?
que está cansado e quer ser restaurado, ele diz: vinde a mim. Ao abatido e oprimido, ele diz: vinde a mim. Para o que tem sede, ele é a fonte. Para o que tem fome, ele é o pão. Para o que está em trevas, ele é a luz. Ele é Jesus e ele diz: vinde a mim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, descansar as vossas vidas. De braços abertos eu estou. Vinde a mim. Ao que está afastado do rebanho desgarrado, ele diz: vinde a mim. Ao que está marcado pelas sombras do passado, ele diz: vinde a mim. Para o que tem sede, ele é a fonte. Para o que tem fome, ele é o pão. Para o que está em trevas, ele é a luz. Ele é Jesus e ele diz: vinde a mim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, descansar as vossas vidas. De braços abertos eu estou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, descansar as vossas vidas. De braços abertos eu estou. De braços abertos eu estou. De braços abertos eu estou. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Oh, 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 vinde a mim. Amém. Que convite é esse? Que convite é esse? Ninguém acho que pode recusar esse convite. Em um mundo do estresse, do desânimo, da depressão e da pressa, tem alguém chamando para descansar? E um momento que todo mundo te chama para te atarefar. Quando você acha que acabou, essa luta acabou, vem outra. Quando tu acha que o negócio já está no sossego, aparece outra. E em vez da gente receber convite de descanso, a gente só recebe bomba. Porque como se não bastasse as circunstâncias externas, sempre tem um, né? Sempre tem um que vem para cansar. Cansar a nossa paciência, cansar a nossa paz, cansar a nossa alegria. Cansar mesmo, acabar. Mas tem alguém convidando para descansar. Parece uma loucura, parece uma utopia. Mas quem descansa nele sabe que é verdade. Que no momento onde você nem espera, ele vai lá e traz sustento. Eu tenho experiências ótimas aqui com o pessoal de terça-feira de manhã. O pessoal sabe, né, das minhas lutas, da luta com a Angélica, né? A gente está lá fazendo nossa casa. E esse Deus doido manda a gente descansar, né?
tanta coisa para comprar, com tanto material para comprar. Aí vem a vozinha: descansa, Daniel, descansa. Aí teve um dia que eu estava lá em casa na fé, parece que eu tomei a vitamina de fé. E a Angélica: Daniel, e agora como é que a gente vai fazer na próxima semana? Eu falei: amor, não sei, confia no Senhor que Ele vai dar o negócio. Confia, porque Deus vai trazer a provisão. E eu não lembro naquele dia o que aconteceu, a gente recebeu algum dinheiro que a gente tinha que receber. Eu falei: epa, Deus está online. Porque Ele pediu para descansar. Ele sabia que a gente precisava. Se eu ficasse desesperado, ia adiantar alguma coisa, gente? Fala comigo aqui. Ia adiantar? Cabelo já não tem mais como tirar, né? E adianta? Vai acrescentar um côvado à sua altura? Vai acrescentar algo? Não, só vai te estressar, só vai te penalizar, só vai te destruir. Então descansa, porque basta cada dia o seu mal. Quem descansa no Senhor não tem problema de se entregar para Ele, porque sabe que Ele não fala mentira. Quem descansa no Senhor não tem problema em servir a Ele, porque Ele sabe que Ele prepara tudo para que você possa servir da melhor maneira. Por mais que ainda não seja da maneira que você imagina, mas o Senhor capacita, te instrui para servir. E nesse momento, Hebreus capítulo 10, versículos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Se você ainda não abriu, não tem problema, depois vai para o telão, Hebreus 10, 23 e 24, você só pensa, reflita sobre esse versículo que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Apeguemo-nos à nossa esperança. E é se apegar com confiança, com firmeza. Às vezes você tem algum projeto na sua vida. Não, eu vou fazer isso, eu estou decidido a montar isso aqui, eu estou decidido a perdoar alguém, eu estou decidido a colocar um ponto final nessa situação. E você anda em direção a esse projeto. Não, eu vou conseguir. Na primeira barreira, se você não está apegado com firmeza, se você não está apegado com confiança, o que acontece? Você desiste. Ah, viu, não ia dar certo mesmo. Ah lá, eu fui lá para perdoar, eu fui lá para abraçar, mas não me quis, tá vendo? Não quero mais não. Pô, eu estava tentando, fazendo tudo direitinho, mas olha só a primeira dificuldade. Quem se apega só para dizer que está apegado, nunca prossegue. Agora, quem se apega com firmeza à esperança que professa no dia a dia, sabe que Ele é fiel, não tem barreira. Ele chega aqui, se Ele não tirar, você passa por cima, porque Ele está te ajudando. Passou por uma, e passa por outro obstáculo, e passa por outro obstáculo, até chegar no objetivo. Por quê? Se apega com firmeza. Nada atrapalha. O problema daquele que se apega só da boca para fora é que na primeira luta ele já desiste muito fácil. Está aí o problema dos desigrejados. Eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Ah, eu preciso, Deus é bom, Deus é luz, Deus é paz, Deus é isso, Deus é aquilo. Ai, Deus é bom, ai, eu estou feliz. Oh, happy day, Deus. Se apega, porque fala. Mas na primeira dificuldade, tá vendo? É por isso que eu não vou na igreja mais. Tá vendo? É por isso que eu não consigo mais ler a Bíblia. Tá vendo? É por isso, porque não se apega com firmeza. E depois fica questionando Deus, fica questionando um monte de coisa, e questiona. Cara, quem se apega com firmeza, não tem situações que vai te tirar, porque você já está firme na rocha. Agora, quem não é firme na rocha, meu irmão, ele vai arrumar qualquer desculpa para não servir. E vai arrumar qualquer desculpa para não avançar. E é capaz dele culpar Deus e culpar você. Se ainda vai querer ajudar, a culpa é Deus falando. Porque não se apega com firmeza. Deus está procurando pessoas que se apeguem com firmeza, porque Ele procura verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores se apegam com confiança e com firmeza. Não é molengo, porque adora em espírito e verdade, então está acima do plano terreno. Quem serve a Deus com firmeza, dízimo e oferta, não é problema.
Quem serve a Deus com firmeza, mutirão não é problema, servir ao outro não é problema, amar o outro que é problemático, está chateado e perturbado, não é problema, porque é apegado com firmeza. Se você é apegado com firmeza, você vai aproveitar esse momento para ofertar ao Senhor. Se você se apega com firmeza, você vai se entregar ao Senhor nesse momento. Senhor, olha, até aqui eu estava desse jeito, eu estava igual bonequinho de posto, mas agora eu quero apegar com firmeza. Eu quero me entregar como oferta, eu quero ser oferta. Senhor, se eu pudesse ser a formiga, eu entrava no gasofilaço. Como não tem como você fazer isso? Faz isso na tua vida espiritual a partir de hoje. Quando você chegar em casa, se apega com firmeza. Primeira notícia que vier à tua cabeça, que já vai querer te desestabilizar, tu abre a tua boca e fala: eu estou firme com o Senhor, porque eu sirvo a Ele. E acabou a história. Sinta-se preparado para servir com firmeza. Deus procura os adoradores que servem com firmeza. Tua infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós, tão serena e audaz. Teu poderoso amor, perseverante amor, é maior do que a dor, do que o mal e o temor. E a paz que vai além de tudo que é pensar, guardará nossa fé, nosso frágil coração, tão dado a vacilar, firmará o seu pé. Tua infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós, tão serena e audaz. Teu poderoso amor, perseverante amor, é maior do que a dor, do que o mal e o temor. Nos anime esse amor tão profundo e tão leal, e nos dê o favor de perceber seu sinal quando um dia anuncia só um raio de sol. E a paz que vai
Aleluia. Nesse momento de consagração, abrindo esse instante com uma assembleia extraordinária, gostaríamos de receber Renivaldo, né, como membro da nossa igreja. Vem aqui. Pai do Renner, está se achegando a nós, se achegando a nossa família. E eu quero perguntar a você que é firme, membro firme, constante na presença, vocês aprovam a chegada? Aprovado. Vamos falar um amém bem forte? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode bater palma, gente. Aleluia. Vem aqui, Renner. Renner Júnior. Chega aqui ao lado do seu pai, abraça ele. Como família. Sei que Roosevelt está tocando ali, mas já está incluso. Vamos agradecer. Pode descer também. Boas notícias. Passou na prova da OAB. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus possa estar abençoando a vida também do Roosevelt. É um momento de gratidão também. Eu quero agradecer a Deus que o primeiro período da minha faculdade acabou. Graças a Deus, passei. E agora vamos para o segundo. As crianças também vão vir aqui à frente trabalhar. Renner também já passou, já nota boa. Aleluia. Vem aqui as crianças também, vamos consagrar a vida de vocês. E se você também tem um pedido ao Senhor, algo que você precisa entregar, você quer receber essa paz serena, esse é o momento. Não é vergonha de você pedir. Não é vergonha você dizer, Senhor, eu preciso dessa paz. Pode falar com Ele, porque Ele dá a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar. Chamar o pastor Marcelo, fazer essa oração, abençoando a vida do Renivaldo, do Roosevelt, das crianças e daqueles que necessitam da paz. Vamos ficar todos de pé, enquanto aqueles que ainda têm seus pedidos vêm à frente. Oremos. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito dessa família uma família que agrega, que acolhe, que ama, ó Pai. E cada vida que vem para compor a nossa família é motivo de muita gratidão. Eu louvo ao Senhor pela vida do seu Renivaldo. Te agradeço, ó Deus, pela disposição que ele tem para servir a tua igreja por meio do trabalho que ele tem desempenhado lá em cima. Mas eu louvo especialmente porque na história de vida dele a gente vê a tua graça, a graça de um Deus que não desiste de nós, a graça de um Deus que continua nos buscando. E o nosso clamor é para que o Senhor abençoe-o nesse tempo, Pai, em que nas palavras mesmo dele, ó Deus, ele busca que o Senhor ministre sobre a sua vida. Dê a direção, aponta os caminhos, restaura alguns sonhos e projetos, ó Pai, e que na vida dele, na vida de cada um de nós, só haja espaço para o teu querer, para os teus sonhos, para os teus projetos, ó Pai. Entregamos em tuas mãos nossas crianças. Como é bom ver, ó Deus, o templo repleto de crianças, ó Deus. Como é bom vê-las brincando, fazendo barulho, ó Pai, sendo crianças na tua casa. Dá a nós o discernimento, ó Deus, de tê-las entre nós, sem deixar, ó Deus, de ter em mente que elas são a realidade da igreja, a realidade de um Deus que ama, a realidade de um Deus que abraça, a realidade de um Deus que busca em nós uma atitude de verdadeiro adorador que nós vemos na espontaneidade delas, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida de Angélica e dos demais professores do Ministério Infantil. Que eles sejam anjos do Senhor para as nossas crianças. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria a nós pais, ó Pai, para que a gente assuma a responsabilidade de criar os nossos filhos num ambiente saudável e nos seus caminhos, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza nessa tarefa, ó Pai, que de certo será bem-sucedida. Por fim, Senhor, fica com cada clamor aqui, com cada motivo de gratidão. O Senhor conhece aquilo que nos traz ao teu altar nesta noite, mesmo que não saia palavras de nossa boca. Tu sondas o nosso coração,
Tu conhece todas as coisas e nós depositamos a nossa vida em Tuas mãos, porque confiamos em Ti, confiamos na Tua provisão, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua redenção, ó Pai. Que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, que o Teu nome seja engrandecido em todas as coisas. E se houver, ó Pai, em algum caminho das nossas vidas a necessidade de arrependimento e de retorno, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, nos conceda novas oportunidades e em Cristo Jesus faça novas todas as coisas, ó Pai. Louvamos ao Senhor por aqueles que farão aniversário, ó Deus, nos dias que virão. Te agradecemos porque cada dia de vida é um presente do Senhor, cada dia de vida é prova de que o Senhor continua a nos sustentar, e pedimos humildemente que todos os nossos dias sejam vividos para o Teu louvor e para a Tua glória. Que tenhamos sabedoria para administrar esses recursos, ó Pai, porque eles são prova da fidelidade de Teus filhos, prova do amor, da obediência e da entrega de uma igreja que tem sido extremamente fiel e generosa em contribuir. E a prova disso, ó Pai, é que todos os nossos projetos, ó Deus, têm sido levados adiante sem que a gente deixe de honrar os nossos compromissos. Damos graças ao Senhor, que haja sabedoria da nossa parte e que o Senhor cuide do Teu povo, para que Teu povo continue a trabalhar dignamente e Te servir, inclusive com seus bens. Por Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Não quero me alongar muito enquanto você toma o seu assento. Só para lembrar de alguns avisos. Terça, pela manhã, às 7 da manhã, nós temos o nosso encontro de oração. Quarta-feira, às 7 da noite, tem o encontro das Déboras, Mães em Oração. E 7:30 da noite, o nosso culto. Nós estamos falando sobre ser fortalecido no Senhor. Então, você quer ser fortalecido nele? A gente acabou de falar desse versículo, não combinei com o André. André colocou esse versículo aqui na ordem de culto. Então, se você quer ser firme, então quarta-feira a gente está falando sobre firmeza, sobre ser fortalecido nele e que armas você pode usar para isso, armas espirituais. Nesse sábado, dia 7, às 6 horas da noite, nós estaremos lá na Comunidade dos Prazeres. Tem a nossa festa do milho, que é a festa do nosso grupo de comunhão. Ah, mas eu não faço parte do grupo de comunhão dos prazeres. Então essa é a sua oportunidade de pelo menos conhecer. Procure Márcio no final do culto, procure Janaína. Eles têm uma lista do que entregar para fazer decoração, a gente fazer uma bela festa para o Senhor. Em nome de Jesus, esteja orando sobre essa festa ali nos prazeres. E nosso projeto é que domingo a gente já esteja com o nosso telhado pronto, com tudo pronto para a gente fazer um grande culto de ação de graças. Durante a semana eu estarei me comunicando com vocês. Sábado, dia 14, aqui na igreja, tem o encontro do Ministério de Música. Então, se você faz parte do coral, se você faz solo, se você toca com instrumento, se você faz parte do Ministério de Louvor, então, nesse sábado, dia 14, é o seu dia. A gente vai confirmar a data e vai passar o horário. No próximo domingo, a gente vai avisar aqui. Ok? Vamos curvar nossas cabeças e nos preparar para o momento da palavra. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Pastor Marcelo, eu confundi. Obrigado, querido. Graça e paz, amados, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11. E aqueles que puderem dar uma subida, estar na festa do milho no sábado, nós teremos a oportunidade de agradecer a Deus por mais uma etapa que a gente vence lá em cima. Nós trocamos o telhado da missão, nós estamos instalando um novo som na missão, tudo com o objetivo de prestar
o melhor apoio àqueles que lá se encontram. Daqui a 2 semanas também, nos dias... Quais são os dias do Radical? 20 a 22 de julho, nós teremos mais uma edição do projeto Metamorfose Radical, e eu peço aos amados irmãos que estejamos orando pelas programações da igreja. Cada programação da igreja é uma oportunidade de que o nome do Senhor seja engrandecido, de que vidas se rendam aos pés do Senhor e decisões sejam tomadas. Mas a gente sabe que para isso é necessária uma presença. E a presença não é de um grande pregador, nem de um grupo envolvido para trabalhar, nem de um projeto muito bem definido, mas de um Deus que, por meio do seu Espírito, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. De um Deus que fala a nós e, após falar e revelar para nós quem nós somos, Ele revela para nós também o seu amor. Então, todo projeto, toda oportunidade que a gente busca de fazer com que irmãos tenham acesso à palavra de Deus, só será bem cedido se Deus estiver presente e honrando esse negócio. Por isso os nossos joelhos têm que estar dobrados. Dimas tem uma palavra para dar. Boa noite, amados. Gostaria de fazer um apelo. No dia 14, eu estarei levando alimentos e mantimentos a uma instituição Lazan, lá em Sabaritiba. Foi feito apelo na igreja lá de Japuíba e eu tocou meu coração e resolvi tomar frente desse projeto. Então, aqueles irmãos que puder trazendo um alimento ou algo de limpeza, pode estar doando aqui na igreja e eu vou recolher e vou estar levando no dia 14, tá? E Deus abençoe aqueles que já ajudaram e quem puder estar ajudando aí, a gente agradece de coração. Eu vou estar passando mais informações, vou dar o meu contato no WhatsApp, passo o link da instituição e vamos ajudar aqueles adolescentes, aquelas crianças que estão precisando, tá bom? É um projeto bem legal, tá? Deus abençoe vocês. Amados, é uma entidade que cuida de crianças especiais, né, Dimas? Como será na semana que vem, e tem uma lista de produtos de limpeza, higiene pessoal, alguns alimentos não perecíveis. Aqueles que têm contatos nos diversos grupos da igreja do WhatsApp, olhem a lista e tragam ao longo da semana, ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta-feira. Não, segunda é Jogo do Brasil, né, Sônia? Sônia, quais são os dias? Quarta-feira e sexta, Cristiane está aqui só entre 8 e meio-dia, não é isso? Então, quarta-feira, no culto de oração, terças e quintas, pastores estão na igreja. Na sexta-feira, na parte da manhã, você pode tocar a campainha que vai ter, de certo, alguém na igreja e vai receber esses mantimentos. Se você deseja, talvez por falta de oportunidade de comprar os mantimentos, os gêneros de higiene pessoal, procura o Dimas, faz igual a mim. Eu falei, Dimas, provavelmente eu não vou ter tempo de comprar. Entreguei para ele uma oferta em dinheiro para ele providenciar. Mas vamos estar abençoando aquelas pessoas. É uma entidade bem carente, não é? Lá para os lados de Japuíba, é uma entidade que cuida de crianças especiais. A gente fez esse apelo há um tempo atrás, mas acabou não reforçando. Participe, abençoe. Às vezes a gente fica tão acanhado de ajudar uma pessoa na rua por temer fazer o mal ao ajudar. Eu já vi situações em que eu entreguei um dinheiro na mão da pessoa e ficou claro que ela ia fazer alguma coisa muito errada com o dinheiro. E a gente sai com aquele sorriso amarelo, porque o que a gente quer é o bem das pessoas. A gente não quer praticar um ato de bondade e ajudar uma pessoa a se afundar ainda mais. Então, quando nós temos instituições sérias que podem ser abençoadas, não vamos recolher a nossa mão, porque, de certo, Deus nos capacita a isso. Hebreus, capítulo 11, versos 1 em diante. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Todos abrimos. Assim diz a palavra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê
não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Vamos orar mais uma vez? Baixa sua cabeça. Pai bendito, que o Senhor continue a falar. Nós louvamos ao Senhor porque, conforme o primeiro texto que nós lemos, o Senhor fala de muitas formas, de muitas maneiras. Falou primeiramente aos pais, depois falou pelos profetas, nos últimos dias tem falado por meio de seu Filho, e desde que seu Filho morreu e ressuscitou, e seu Espírito foi derramado sobre cada coração que tem professado a fé em Cristo Jesus, por todos os séculos e gerações, nós temos visto o teu nome sendo proclamado pelas mais diversas bocas. Louvamos ao Senhor porque cada cântico, ó Deus, foi um instrumento para falar aos nossos corações. Louvamos ao Senhor porque desde o início desse culto temos sentido a tua presença. E o nosso clamor é para que a tua palavra continue a nos dirigir e que o Senhor encontre em nossas vidas um coração preparado para te ouvir, um coração desejoso de te conhecer mais, um coração desejoso de reconhecer que só há vida por meio de Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem oramos e agradecemos. Amém. Amados, nos próximos domingos, aqueles em que eu estiver pregando, nós estaremos falando sobre fé. E passearemos pelo capítulo 11 de Hebreus, tentando extrair desse capítulo algumas lições. E ao longo da semana, como eu gastei tempo nesse texto. Sabe por quê? Quando a gente pensa em fé, a própria definição de Hebreus sobre fé é talvez a definição mais completa que a gente tenha na Bíblia. Certeza das coisas que se esperam e convicção sobre coisas que nós ainda não vemos. Ou seja, fé é certeza, fé é convicção, mas em Deus e em sua vontade. E pensando cá com os meus botões, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que o que te leva a se mover, o que te leva a tomar decisões, e quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa em atitude, a gente pensa em prática. O que te leva a tomar atitudes, decisões e a se mover é a fé, jamais é a dúvida. Algumas histórias que nos ajudam a compreender essa verdade. Eu lembro que já há muito tempo atrás, hoje em dia, quando alguém vem trazer alguma questão de matemática lá em casa, eu corto solenemente porque eu não sei resolver mais absolutamente nada. Mas na época da faculdade, quando eu tinha as minhas provas de física, física era uma matéria em que eu passava
um pouco antes da prova tentando decorar todas as fórmulas possíveis e imagináveis. E por quê? Porque às vezes você sabe resolver a questão, você sabe qual é o caminho para desenvolver, você sabe mais ou menos onde vai chegar, mas porque esqueceu uma desgrama de uma formulazinha, você sabe que a questão está perdida, porque você não tem nem como começar. E às vezes você passa 10, 15, 20 minutos tentando lembrar de uma fórmula, e dessa fórmula depende toda a tua caminhada. Uma dúvida que te impede de prosseguir. E de certa forma é isso que a dúvida faz com a gente. Por quê? Porque das duas, uma. Se a gente agasalha a dúvida no nosso coração, ou o nosso mover vai ser empurrado por alguma circunstância externa, e se você não tomar as decisões da sua vida e permitir que outras pessoas tomem, há uma grande possibilidade dessas decisões não serem o que Deus tem para você. Ou pior, você não vai sair de lugar nenhum. Aí é aquela situação em que o tempo vai passando, o relógio não para de correr, e você vê que você, quando menos espera, você já perdeu um enorme tempo da sua prova numa questão em que você nem começou, porque ficou preso numa dúvida inicial. Eu ainda penso que em diversos momentos da nossa vida nós literalmente rateamos por causa da dúvida. Quando eu escolhi a carreira pela qual eu ia tentar uma vaga no vestibular, eu lembro que eu estava em dúvida entre duas carreiras muito parecidas, engenharia e direito. E eu só podia fazer faculdade pública, né? Então peguei o vestibular, né? Eu ainda sou anterior ao Enem, eu peguei a época do vestibular, um vestibular para a UERJ, um vestibular para a UFRJ, um vestibular para a UF. E como eu não sabia quais delas escolher, depois de muito tempo quebrando a cabeça e não chegando a lugar nenhum, eu joguei uma moeda para o alto. E eu sempre digo que infelizmente deu cara. Por quê? Porque eu comecei e terminei uma faculdade de engenharia sem ter a menor dúvida de que não era a minha vocação. E depois, para aprender, eu tive que correr atrás e fazer a faculdade de Direito, porque era a minha área. Por causa da dúvida, a gente paralisa e interfere, às vezes, em todo o curso de uma história. Eu ainda pensei, a gente está em época de Copa do Mundo, não tem nada pior do que a gente ver o atacante do nosso time correndo em direção ao gol sozinho, e a gente fica chuta, e o goleiro cresce diante dele, por ele não saber para que lado ele vai chutar, quando a gente vê ele perder o gol, porque não tomou a decisão que devia tomar. A dúvida, ela nos paralisa, a dúvida, ela impede o nosso prosseguir. Eu vejo que em determinados momentos da nossa vida, a gente apresenta determinadas coisas para Deus, a gente pede a Deus por uma família, a gente pede a Deus para colocar a pessoa certa do nosso lado, a gente pede a Deus por uma oportunidade de emprego, e a gente, num primeiro momento, a gente faz tudo direitinho, entrega na mão de Deus, chora, assume compromissos, mas aí, conforme os dias vão passando e as situações vão se desenrolando na nossa história, a gente permite que a dúvida fraqueje a nossa fé. E aí aquilo que era um propósito inicial bem estabelecido com Deus, que falou ao nosso coração, se transforma em algo mais nebuloso. E a gente vê na Bíblia que diversos homens e mulheres de Deus passaram por essa situação. Aquele quem chamamos de pai da fé, ele recebe uma promessa com 75 anos de idade, que Deus iria lhe dar um herdeiro, e que desse herdeiro seriam benditas todas as famílias da terra. Pois bem, 10, 15 anos depois a promessa não vinha, e o que a gente viu Abraão fazer? Tomar algumas decisões equivocadas por causa da dúvida. Fé, certeza daquilo que esperamos, e convicção, prova daquilo que nós não vemos. Fé é prática, simples assim. Um pai de família em aperto, um pai de família passando por dificuldades para fechar as contas, ele bota as contas no papel, ele percebe que não fecha, ele dobra o joelho, pede a Deus uma oportunidade e fala: Senhor, faz alguma coisa, eu preciso de uma guinada na minha vida, eu não tenho mais de onde tirar recursos. E aí na semana seguinte uma oportunidade de uma nova porta surge para a vida dele. E aí o que ele faz? Ele vira e diz: eu vou orar. Mas ele já tinha orado na semana anterior, ele já tinha pedido uma porta para Deus. Percebe o quanto a falta de fé nos impede de prosseguir? Às vezes a gente está diante de situações na nossa vida em que ou a gente muda o nosso proceder, ou a gente abre mão de algumas coisas preciosas, o que não há espaço para não tomarmos atitudes.
mas a dúvida nos impede de prosseguir. Percebam como a fé é prática? Que é algo mais prático do que entregar toda a sua vida para Jesus Cristo e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Como conciliar isso com decisões vacilantes? Como conciliar isso com dúvida? E aí a gente entende que quando a gente pensa num tema como esse, nós não estamos falando de conceitos, de questões abstratas, de ideias. Nós estamos falando de algo que Deus nos chama a aplicar na nossa vida. Sabe por quê? O que vai definir se você vai encarar a vida de frente e lutar pelos sonhos de Deus para a sua vida, ou vai assumir uma postura conformista diante de uma série de situações que você sabe que são equivocadas, é a sua fé. Não são os recursos à sua volta, não são as pessoas que podem alavancar o seu desenvolvimento ou prejudicar a sua caminhada, mas é a sua fé, a sua disponibilidade em acreditar que Deus tem o melhor, a sua esperança ao levantar de manhã e dar os primeiros passos. Quando a gente pensa em fé, Deus nos coloca a todo momento em situação de confronto, porque eu tenho certeza que ao longo da semana tem uma série de situações que eu e você gostaríamos de mudar na nossa vida. E aí a gente lê palavras de Jesus como aquela que diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, montanhas serão movidas, e a gente diz, isso não é para a minha vida. E a primeira coisa que eu queria dizer antes de correr pelo texto de Hebreus 11, é que quando a gente fala de fé, tudo é para mim e tudo é para você. Tudo diz respeito aos nossos sonhos, aos nossos projetos, às nossas lutas pessoais, aquelas coisas que a gente tem tentado abandonar, aquelas situações que a gente tem tentado abraçar, as nossas crises familiares, as nossas crises existenciais, os nossos medos, os nossos defeitos, as nossas virtudes, tudo tem a ver com fé. Cá para nós, a gente vê o evangelho começando na vida de alguns com as seguintes frases: e eles deixando tudo, seguiram Jesus. Como deixar tudo? Como deixar algo que lhe é precioso? Como deixar algo que faz parte da tua história sem ter fé? E dito essas coisas, pensando em fé como certeza, pensando em fé como convicção, mas convicção em Deus, na sua bondade, no seu querer, eu queria, de forma muito breve nessa noite, falar 3 verdades sobre a fé que vão ajudar a nossa caminhada. E as 3 verdades estão descritas no texto de Hebreus 11. A primeira verdade que eu percebo sobre a fé é que a fé faz com que nós tenhamos um bom testemunho. Simples assim. O autor de Hebreus diz que pela fé os antigos tiveram um bom testemunho, e aqui tem uma coisa extraordinária. Eu não sei se você sabe, mas a palavra fé aparece pelo menos 230 vezes no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento aparece 2 ou 3, porque uma delas é discutível. E o pai da fé estava no Velho Testamento, não estava no Novo. Agora, o que é a fé no Velho Testamento? É a história de homens e mulheres que confiaram em Deus e tomaram atitudes baseadas no chamado de Deus. A palavra nem existia. O conceito ainda não era um conceito tão trabalhado quanto nos tempos de Jesus, mas havia uma atitude de fé. Um Abraão que sai da sua terra e peregrina no meio de uma localidade que não era dele, cujos seus familiares estavam distantes, baseado numa promessa que Deus daria a ele e a sua descendência aquela terra. Um homem que acreditava tanto na promessa, que em tempos de fome, ele e seus descendentes, sempre que tinham que ir ao Egito, mesmo que de forma provisória, eles temiam. Porque eles sabiam que o lugar dele era na terra de Canaã. Ali Deus tinha um plano para a vida deles. Uma fé que leva um pastor a tomar uma atitude de se embrenhar numa luta contra alguém muito maior do que ele. Uma fé que leva um homem chamado Samuel, sem linhagem sacerdotal, sem autoridade para ministrar no templo, a se transformar num dos juízes e num dos maiores sacerdotes de Israel. Fé que levaram pessoas a tomarem atitudes que foram uma ruptura com toda uma história,
com toda uma série de projetos e a iniciarem novos caminhos. Pela fé, homens e mulheres antigos obtiveram um bom testemunho, e por essa mesma fé, eu e você somos chamados a testemunhar. Eu aprendi no grupo de comunhão na sexta-feira algo que foi show de bola, que a fé é um testemunho fundamentado. A fé é uma palavra alicerçada em uma vida, em uma experiência, em algo que a gente vê na vida de pessoas. Abraão se transforma no pai da fé num momento de extrema dor na vida dele, em que ele é chamado a colocar o seu próprio filho em sacrifício. E a convicção de que ele tinha, de que Deus era bom, era tão grande, que ele não hesita em fazer isso, muito embora o texto deixe claro que Deus jamais permitiria que Abraão chegasse ao final nesse projeto, porque Deus não só impede Abraão de sacrificar o seu filho, como separa o sacrifício substituto, e a história nos ensina que muitos séculos depois o próprio Deus oferece o seu filho em sacrifício por cada um de nós. Pela fé, os antigos oferecem o bom testemunho. A fé alicerça o seu testemunho, a fé alicerça as suas decisões, a fé, ela resulta num comprometimento pessoal entre você e a história de Deus para a sua vida. E não há como nós pensarmos em fé sem pensarmos na seguinte pergunta: quais são os projetos de Deus específicos para a sua vida? Para que Deus tem te chamado? Para que grupo Deus tem te chamado a abençoar? Vida cristã é missão, evangelho é continuar a pregar, a anunciar e viver. Onde quer que você esteja, você é ministro. Onde quer que você esteja, você é chamado a abençoar. Onde quer que você esteja, você é chamado a continuar aquilo que Cristo derramou sobre a sua vida, compartilhando com outras pessoas. Não há testemunho sem fé. Como tem sido o seu testemunho? Será que teu testemunho tem sido daquele jovem que pede a Deus uma família e, por não acreditar que Deus de fato ouviu a sua oração, ele começa a aceitar qualquer proposta de qualquer porcaria, me desculpa a franqueza que aparece pela frente? Será que quando você pede a Deus para Deus alicerçar a tua vida profissional e propostas injustas, propostas desonestas surgem diante de você, você usa a crise desse mundo como justificativa para abraçar coisas que são erradas? E aí depois você, com a maior naturalidade, fala mal dos políticos do nosso país? Será que a tua fé, ela é tão pequena que te impede de se envolver com pessoas, de abrir a tua história para elas, de participar da vida de outros, de se expor não apenas a abençoar, mas a ser discipulado, a ser orientado, a ser confrontado? Será que a tua fé é tão frágil que você tem decidido viver sozinho? Porque pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho, e pela fé você também pode alcançar o testemunho. Não há razão de viver se não for para testemunhar, meus amados irmãos. Aquele que não testemunha é o que enterra o seu talento na areia. Aquele que não testemunha é o que recebe e não compartilha. Aquele que não testemunha é o que compra um carro de último ano, daquele com 7 lugares, com um ar-condicionado top de linha, mas é incapaz de dar carona para alguém. E como é ruim, né? A gente está num dia de sol de rachar, um calor danado, e a gente vê o sujeito passando sozinho no carro, indo para a direção de onde a gente vai. Essas coisas acontecem. Eu tenho certeza que você já teve algumas experiências nesse sentido. Como é ruim a gente olhar para uma pessoa e pensar: caramba, poxa, podia ter me ajudado, mas a pessoa estava tão envolvida consigo mesmo. E aí a gente não entende por que há tanta depressão, há tanta tristeza, há tanta fragilidade de testemunho, há tanta fragilidade de convicção nos dias de hoje. Vivemos só para nós, olhando só para o nosso umbigo, preocupados só com a nossa necessidade. Aí a gente olha para o Velho Testamento e vê que numa época em que fé não era um conceito abstrato, mas era uma decisão de vida, essas pessoas fizeram diferença e transformaram mundos pela fé. E aí sabe o que eu penso? Quando eu olho para Abraão, eu penso: caramba, Abraão só conseguia pensar na fé sob o prisma da obediência a um chamado.
quando eu penso em fé, a estrutura que me cerca é muito maior. Primeiro que eu não penso sobre fé sozinho. Quando eu penso em algo que seja da vontade de Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, habitando, dizendo, eu estou aqui, esse é o caminho, vai para lá. Quando eu penso em algo que seja contrário à vontade de Deus, esse mesmo Espírito está dizendo, eu não estou aí, essa não é a minha vontade, sai dessa. Ou seja, é muito mais fácil ser obediente hoje do que naquela época. Mas a gente vive inventando desculpas para não dar um bom testemunho nos dias de hoje. Oportunidades aos montes. Como é bom ver uma congregação cheia. Como é bom estar num grupo de comunhão e receber o abraço de pessoas. Como é bom a gente poder compartilhar de fato as nossas histórias e tentar colocá-las diante de Deus e receber a graça do Senhor. Como é bom a gente não precisar empurrar problemas para debaixo do tapete e fingir que eles simplesmente não existem. Como é bom a gente poder ser gente dentro de uma igreja. Chamar a igreja de comunidade de graça, de hospital. Como é bom a gente cair e levantar sabendo que Deus não desiste de nós e recomeçar, sabendo que eu posso fazer isso quantas vezes forem necessário. É muito mais fácil testemunhar hoje do que naquela época. Pare de olhar para o mundo e dizer que o mundo é mau, que você não consegue servir, que as coisas são muito ruins, porque as pressões são muito grandes, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A fé, ela permite que o nosso testemunho seja reconhecido ainda hoje. Mas eu aprendo uma outra coisa pela fé. Pela fé nós percebemos que foi Deus quem criou todas as coisas. Que o mundo foi criado por Ele. Que pela palavra dEle, aquilo que não existia, veio a existir. E aqui eu queria fazer uma indagação. Se Deus criou todas as coisas, há propósito em todas elas. Se Deus te criou, há propósito para a sua vida. Se nós estamos aqui é porque é uma sede de Deus no coração de cada um de nós. E se há propósito para a existência, se há propósito para as nossas histórias, se há propósito para a fé que nós pregamos, uma resposta vai precisar ser dada em todos os momentos. Por mais que essa resposta não seja algo simples. Pô, se um sujeito que está aqui pregando a palavra de Deus disse que ficou em dúvida se ia seguir engenharia ou direito, é porque a vida é um negócio complicado. E às vezes a gente faz um e depois tem que fazer o outro porque escolheu mal. Eu gosto de um vídeo, de uma página, de um dos líderes do grupo Haggai. Essa página é Lições de um Guardanapo. É uma pena que ele não atualiza mais os vídeos já têm mais de 4 anos, mas nesses vídeos ele, com breves lições, ele fala sobre princípios da vida cristã, em desenho mesmo. E ele apresenta a vontade de Deus. Ele diz que em alguns momentos a gente pensa na vontade de Deus como se fosse uma corda bamba, em que eu não tenho espaço para nenhum milímetro para a direita, nenhum milímetro para a esquerda. Mas, na verdade, a gente tinha que encarar a vida cristã e a vontade de Deus como uma via de princípios. Escolher entre direito e engenharia são 2 decisões lícitas. Escolher entre casar com a Maria e a Josefina são 2 decisões lícitas. Escolher entre trabalhar num comércio e trabalhar na agricultura são 2 decisões lícitas. E ao longo da vida, se você pautar a sua vida por princípios, você vai perceber que viver é um pouco mais complicado, tem uma margem de decisão, tem uma margem de responsabilidade. E todas as decisões que nós tomamos, em certa medida, podem nos aproximar de um plano de Deus, como podem nos prejudicar. E por que eu digo isso? Porque reconhecer que a vida tem propósito, exige de nós buscar esse propósito. Infelizmente, a gente pode passar anos dentro da casa de Deus, saindo de culto em culto, e ainda assim não cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Já parou para pensar o quanto isso é sério? O propósito de Deus na sua vida se cumpre, meu irmão, quando você é capaz de abençoar aquele que está do teu lado e trazer ele para Jesus. Essa é uma responsabilidade que a gente tem fugido cada vez mais. Nós somos sal dessa terra e luz desse mundo. Jesus disse, se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Deus te colocou numa família, Deus te colocou num teto com pessoas que estão à sua volta. Você é bênção sobre a vida delas. Você que é pai, você que é mãe, você tem responsabilidade por criar seus filhos e fazer deles não apenas pessoas dignas, mas discípulos de Jesus.
Você que é marido, você que é esposa e que dentro de casa tem alguém que ainda não conhece ao Senhor, tem a obrigação de amá-lo de uma forma especial, porque você conhece o amor melhor do que ele, para ajudá-lo a reconhecer essa fé. Você não está aqui a passeio. Para você não faz diferença se você entrou e vai caminhar 2 pontos no bonde e vai chegar em casa, ou se você vai para o ponto final, faz sim. Porque Deus tem uma história e Ele quer escrever essa história na sua vida. Se a vida tem propósito, se você não está aqui ao acaso, pensar na fé é olhar para cima e perguntar, Senhor, para que eu estou aqui? E aí nós temos algumas propostas que a gente tem buscado fazer delas um alicerce da igreja. Nós entendemos que a vontade de Deus se completa quando 2 dimensões relacionais são vivenciadas de acordo com a palavra de Deus. Uma obediência a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa obediência, ela vai se revelar num comprometimento com a palavra. Ela vai me levar a buscar conhecer a vontade de Deus e abandonar tudo aquilo que é contrário a Ele. Mas o mesmo Deus me orienta a amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí nós temos alguns sonhos. Um deles é de que cada irmão faça parte de um grupo menor. Para quê? Para que cada um de nós saia do aquário. Para que cada um de nós possa se mostrar como nós somos. E mesmo reconhecendo que em alguns momentos é ruim a gente mostrar quem a gente é, como é bom a gente ver Deus transformando a nossa história por meio da comunhão com o corpo. No momento em que a gente sai do aquário, a gente tem a oportunidade de abençoar outras pessoas. E como a gente tem visto vida crescer. Gente que tem vencido inseguranças, gente que tem vencido medo, gente que tem vencido ressentimento e que tem pagado um preço árduo de se relacionar, porque se relacionar não é fácil, mas é prazeroso. Porque eu não conheço ninguém que se tranca dentro de casa, na sua própria vida, que seja feliz e completo. Mesmo nós, porque todo mundo tem um tempo de caverna, né? Não foi só Elias. Todo mundo tem um tempo em que a gente, a despeito de falar isso sempre, a gente resolve fechar a porta para tudo e para todos. Aí o sujeito vai lá e sai de todos os grupos do WhatsApp. Aí o sujeito para de ir aos cultos da igreja. Aí o sujeito começa a não receber as ligações ou responder aos chamados com monossílabos. Todo mundo tem um tempo de caverna. Mas que esse tempo de caverna não faz a gente bem, não faz. E na verdade tudo que a gente quer é ser notado. Quer ver algo destrutivo na tua vida? Vai para a tua caverna e percebe que ninguém notou, que ninguém procurou, que ninguém se envolveu, que ninguém te chamou. Isso dói profundamente, porque o que a gente quer é ser notado. E aí a gente tem que sair do aquário, admitir que se a vida tem propósito, e aí já não pode mais ser uma questão de conveniência. Eu tenho que olhar na palavra, e eu vejo na palavra 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Então eu tenho que fazer deles uma realidade na minha vida. Eu tenho que buscá-los, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E a gente jamais vai poder deixar de fazer isso, porque existem coisas que a gente não pode abrir mão. E aí tem um sonho um pouco maior. Porque se cada crente é um discípulo, se cada discípulo é alguém que prega de Jesus, o meu sonho, e é um sonho dos pastores dessa igreja, é que um dia cada irmão aqui seja discipulado ou discipulador de alguém. Porque como é bom você ter alguém que conhece a sua vida. Como é bom você ter alguém que é o seu primeiro parceiro de oração. Como é bom você ter alguém que conhece seus defeitos e vai falar para você e não para os outros, e vai te ajudar a crescer. Relacionamentos. Tudo que Jesus Cristo fez foi se relacionar, meus amados irmãos. Pela fé, nós entendemos que não estamos aqui porque caímos de paraquedas. Não estamos aqui porque fomos lançados num bonde de movimento. Nós estamos aqui porque existem propósitos eternos de um Deus que nos criou para a sua glória. E esses propósitos vão se cumprir nesse tempo, nessa localidade, na nossa vida. Para isso a gente tem que buscá-los. E buscá-los com muita convicção, com muita vontade. Ainda pensando nessa verdade, e aí depois que a minha cola voltar,
Olha só que coisa profunda. Você já parou para pensar que a falta de fé prejudica o estabelecimento do reino? Abre tua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versos 5 e 6. Porque se Deus tem propósitos, se os propósitos de Deus são eternos, se eles precisam ser buscados e eles exigem de nós um comprometimento com eles, eu queria dizer nessa noite que a falta de fé, ela vira um verdadeiro obstáculo aos propósitos de Deus. Em Marcos 6, 5 e 6, a palavra do Senhor nos ensina, Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e sua casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Queridos, olha que coisa incrível. Jesus não pôde fazer na sua terra alguns milagres porque as pessoas não creram. Queridos, nós temos um Deus que é muito mais gentil do que a gente pode imaginar. Um Deus que procura verdadeiros adoradores, a gente sempre fala isso, ele não atropela individualidades, ele não atropela propósitos, ele não atropela a sua disposição pessoal. Nós podemos passar décadas falando que temos que sair da nossa zona de conforto e assumir o ônus de nos relacionar. Temos que abrir mão de alguns ressentimentos, de alguns traumas e buscar a cura. Temos que acreditar que Deus tem o melhor, mas se você não permitir que isso aconteça, daqui a 10 anos nós estaremos tendo a mesma conversa. É a história do cara que está lá no Nordeste pedindo a chuva e na hora de sair não leva o guarda-chuva. Enquanto ele não acreditar que Deus é poderoso para a chuva vir, para fazer a chuva vir, e botar o guarda-chuva na mão, ele não vai ver as coisas acontecendo. Não tem como eu pedir a Deus um emprego e ficar em casa sem entregar um currículo. Não tem como eu pedir a Deus para restaurar o meu relacionamento familiar se eu não assumir o compromisso de começar a tratar melhor a minha esposa. Não tem como eu pedir a Deus para resgatar o meu filho se eu não assumir o compromisso de tentar de alguma maneira alcançá-lo com amor. Não tem como eu esperar Deus fazer algo tremendo na vida da sua igreja, que a gente fica pedindo um avivamento para a igreja, mas um avivamento do qual eu não participe, sem que eu esteja lá junto fazendo as coisas acontecerem. Não tem como uma laje ser batida com um cara só. E aí a gente, por que a gente faz o churrasco? A gente faz o churrasco para motivar o pessoal a participar da laje. Porque se todo mundo não carregar o cimento, um só não consegue. Fé gera atitude, gera mudança de postura. A minha fé tem que me tirar da minha zona de conforto e me levar a tomar atitudes na direção da vontade de Deus. Por quê? Porque se Deus criou todas as coisas têm um propósito. E se Deus te criou e a Bíblia revela que há um propósito para a sua vida, amado, tudo muda de figura. Eu tenho que buscar esse propósito. E todo o universo caminha na direção da consumação dos propósitos de Deus. João Batista começa a sua pregação, eu já falei isso algumas vezes, dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí Jesus Cristo, poucos meses depois, começa a sua pregação dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E nós estamos dizendo, eu vou esperar mais um pouquinho, para que as coisas aconteçam. Em primeiro lugar, pela fé nós atingimos um bom testemunho. Em segundo lugar, pela fé nós reconhecemos que nada está aqui como fruto do acaso, que Deus tem seus planos e um propósito. Em terceiro lugar, parece óbvio, mas é necessário. Sem fé ninguém agrada a Deus. Deus se agrada desse negócio de fé. Deus se agrada de ver a fé nos seus filhos. Deus se agrada de decisões que são tomadas pela fé. Deus se agrada de pecados que são abandonados pela fé. Deus se agrada de histórias que são recontadas pela fé. Deus se agrada de pessoas que são alcançadas pela fé. Eu arrisco dizer um pouquinho mais. Deus se surpreende com a fé. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus 8. Versos 5 a 13, a história do centurião de Cafarnaum.
Você pode ir lendo a história, eu só vou fazer um breve resumo. Qual é a história desse centurião? Esse centurião se dirige a Jesus pedindo que Jesus cure o seu servo. E Jesus diz, eu vou lá curar. Só que aí o centurião vira e fala para Jesus, Senhor, eu não mereço que o Senhor seja recebido debaixo do meu telhado. O Senhor diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E sabe o que eu acho extraordinário nesse texto? É que Jesus Cristo se surpreende. O texto diz o seguinte, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei nem em Israel alguém com tamanha fé. Fé surpreende. Uma mulher, em Mateus 15, 25 e 28, ela vai a Jesus, o adora de joelhos, ela não era uma judia, e Jesus Cristo dá uma palavra no início muito dura àquela mulher, porque a missão dele era inicialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus diz para ela o seguinte, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas ela diz o seguinte, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus se surpreende de novo, mulher, grande é a tua fé. Deus se agrada tanto que procura pessoas assim. Pessoas que reconheçam, primeiro, que Ele existe. E, em segundo lugar, que Ele recompensa aqueles que o buscam. É por isso que a Bíblia apresenta Deus como alguém que está procurando adoradores. É por isso que a Bíblia apresenta Deus como alguém que olha para os nossos sentimentos e para a nossa entrega e se alegra com elas a ponto de dar uma festa. Qual é a parábola do filho pródigo, meus amados irmãos? É de um Deus que festeja a volta de seus filhos. E aí eu penso com os meus botões, se Deus festeja as decisões que eu tomo pela fé, eu quero causar essa alegria no coração de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui por causa de um amor que, por mais que a gente pregue, e a gente passa pelo menos 56 domingos por ano, já parou para pensar, Daniel? Pregando o mesmo amor. A gente passa 56 domingos por ano, pregando 2 vezes por domingo, o mesmo amor. E mesmo que a gente passe a vida toda pregando, a gente nunca vai dar conta de explicar com profundidade o tamanho desse amor. A prova disso é que, vez por outra, pessoas derramam suas lágrimas nesses bancos, sabe por quê? Não porque o amor foi bem explicado, mas porque o amor foi experimentado. Não porque a palavra foi finalmente compreendida, mas depois de coisas que só eu e você sabemos, porque só a gente sabe como é que a gente chega nesse banco. Às vezes moído por causa de uma série de decisões equivocadas. Às vezes quebrado por estar vivendo os piores momentos da nossa vida. E a gente chega aqui e é abraçado e amado por Deus. E nessa hora a gente percebe, puxa, que Deus é esse que continua me amando assim? Mesmo sabendo que na semana seguinte talvez a gente faça as mesmas burradas que fez antes. E que nesses bancos diz, Senhor, não vou mais fazer. Amor sobre amor. Que diz que nada pode nos separar dele. Que diz que se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Amor que levou o sangue de Cristo a ser derramado. Amor que abraçou todo tipo de pessoas. Prostitutas, inimigos do rei, amigos do rei, pobres, ricos, coxos, leprosos, eu e você, com as nossas próprias histórias. Todos sendo recebidos por Deus pela fé. De um Deus que nos recebe, sempre dizendo, eu sou bom, eu tenho o melhor. É dessa fé que a gente precisa. É essa fé que precisa alcançar a nossa história. Concluindo, a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Essa fé é uma ponte. E a falta dessa fé é um abismo. De um lado estamos nós, do outro estão todos os projetos de Deus para a nossa vida. Pela fé, a gente sai de um lado e chega no outro. Pela falta de fé, a gente continua onde está ou é empurrado para uma direção diversa. Mesmo sabendo que a fé
é uma decisão, é uma atitude. O convite de Deus para a sua vida, na noite de hoje, é para que você peça a Deus para lhe ajudar nessa fé. Porque há uma série de histórias na palavra de Deus que nos autorizam a fazer isso. Jesus desce do Monte da Transfiguração, tem uma criança endemoniada, um pai desesperado, os discípulos não conseguem curar aquela criança, e Jesus Cristo faz a seguinte pergunta para o pai dela: você crê que eu posso curar essa criança? E aquele pai diz: eu creio. E depois fala: ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu não creio tanto assim, mas faz. Certa vez um cego chegou diante de Jesus e falou: me cura, Senhor. E Jesus tocou a mão no olho dele e disse: que seja feito conforme a sua fé. E ele sai meio capenga, enxergando as coisas como árvores, mas Jesus depois vai lá e completa a obra. O lugar de dizer que falta fé é aqui, porque talvez seja apenas aqui que você vai ouvir que a fé vale mais a pena do que seus esforços, que a fé vale mais a pena do que os seus recursos, que a fé, na verdade, ela é o caminho para Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não vai comprar um espaço a Ele, nem por obras, nem por recursos, mas pelo mero reconhecimento de que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, pela entrega para a fé. É para essa fé que Deus nos chama nessa noite. É para viver desta forma que Deus nos chama nessa noite. E enquanto nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, que é uma oportunidade, afinal de contas há uma verdade sobre a ceia, eu queria chamar já os pastores e os diáconos, que é: examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe da ceia. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida e pesasse o quanto a sua fé é reconhecida pelas suas atitudes. E participe da ceia, receba a comunhão, mas assumindo um compromisso de que não vai ser só o justo que vai viver pela fé, os injustos também, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, de que o meu testemunho vai ser um testemunho de alguém que tem fé, de que os meus passos serão dados como alguém que tem convicção de que há propósitos sobre a minha vida, de que se é preciso ter fé para agradar a Deus, eu quero agradar a Deus nessa noite. E que você participe desse momento. Quem pode participar desse momento? Normalmente nós abrimos esta oportunidade de celebrar a ceia do Senhor a todos aqueles que já foram batizados em alguma igreja cristã e se encontram em plena comunhão com ela. E por que a gente faz isso? Porque o batismo simboliza a entrada e a ceia simboliza a manutenção da comunhão. Mas vez por outra também a gente lembra que a verdadeira ceia que todos nós celebraremos na eternidade, ela não será uma ceia que será celebrada por todos aqueles que já foram batizados, mas por todos aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por causa disso, nessa noite, nós convidamos a você, mesmo que ainda não tenha participado desse ato de obediência que é o batismo, se a tua vida já foi entregue ao Senhor, que você participe da ceia conosco nessa noite, como uma exceção que nós abrimos nesse momento. Mas eu também te estimulo a assumir o compromisso de descer as águas do batismo, testemunhando publicamente que você é de Jesus. Porque se fé exige atitude, começa pela proclamação da tua fé por meio da obediência ao batismo. Nós estaremos louvando ao Senhor e eu convido todos a ficarem de pé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me
provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Primeira Coríntios 11, depois do verso 23, Paulo diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e anunciardes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é a fé para Paulo? Para Paulo, a fé é olhar para Jesus e dizer que se um morreu por todos, logo todos morreram. Para Paulo, a fé é ele dizer que após Cristo, ele não tinha mais nada na sua vida como precioso, além de cumprir a carreira que lhe foi proposta. O que é a fé para você? Que a fé seja a sua missão. Por quê? Um cálice, um sangue foi derramado para que uma aliança entre você e Deus, uma aliança que não pode ser quebrada, ela fosse firmada. O pão da vida desceu do céu e concedeu vida a todo aquele que nele crê, para que eu e você estivéssemos devidamente alimentados, mas não para que a gente use esse alimento para engorda nós, mas para que a gente use esse alimento para continuar alimentando outros. Que nessa noite em que todos celebramos a ceia do Senhor, com o privilégio de participarmos pela graça de Deus, todos de uma mesma mesa, independentemente de sermos homens, mulheres, ricos, pobres, muito ou pouco tempo na igreja, que eu e você saibamos que essa aliança reflete um comprometimento com Jesus, e que esse comprometimento seja vivido por meio de uma entrega de fé ao Filho de Deus. Nós estaremos agradecendo a Deus pelo privilégio de participar desse memorial, e eu vou pedir para o pastor Daniel fazer essa oração. Pai, muito obrigado a Deus pela sua graça, pelo seu amor, maravilhosa graça que ricas bênçãos traz. E hoje uma dessas bênçãos é estar em tua presença, é poder desfrutar desse momento do teu perdão. É pela sua graça que estamos de pé, é através dela que nós podemos amar, servir, é através dela, ó Pai, que nós podemos crescer no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que ao lembrarmos aqui do seu sacrifício naquela cruz, derramamento do teu sangue, a gente possa ser constrangido cada vez mais a te servir melhor, não pela nossa própria força, mas sim pela tua graça e a tua misericórdia que são eternas. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por nos aproximar de novo com o nosso Criador. Obrigado por estabelecer sobre nós. Obrigado por ministrar sobre nós. Obrigado por trabalhar em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, desde agora e para sempre. Amém.
Comamos e bebamos. Obrigado, Pai, porque fechamos nossos olhos e contemplamos as mãos feridas do Teu Filho e relembramos que foi por nós. E ao nos examinarmos diante dessa imagem, lembramos que temos durante essa semana o desafio de honrarmos essas mãos furadas, de viver, Pai, por esse sangue derramado. Obrigado porque somos e fomos recebidos agora à Tua mesa. Ceiamos contigo, ceiamos com os nossos irmãos e nos despedimos nessa noite, Pai, não para o momento que se encerra, mas para uma continuidade do louvor ao Teu nome com a nossa vida lá fora. Celebramos, Senhor, aqui dentro com os nossos irmãos, mas celebraremos amanhã com os amigos de trabalho, com os amigos da escola, com os amigos da faculdade, com aqueles que nos acompanharão durante a semana. Pedimos para que o Senhor abençoe o Teu povo, para que nessa semana nós possamos viver pela fé, sair de casa procurando emprego, acreditando que o Senhor tem honrado o nosso esforço, sair de casa, Pai, pronto para fazer o melhor na escola, na faculdade, onde estivermos, Senhor, certos de que o Senhor tem escrito os nossos passos, Senhor, e tem o melhor para nós, Deus. Que nós saiamos daqui, Senhor, não maravilhados com o que aconteceu aqui dentro, Senhor, mas com a expectativa de viver uma semana poderosa na Tua presença, Deus. E agora, meu amado irmão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a presença, a consolação, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Ao que dizemos juntos, amém. Graças a Deus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Uma ótima semana na presença do Senhor.